Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, pessoal? Hoje sim, né, gente? Hoje sim é sexta-feira. Ontem nós começamos aqui e eu tinha falado que era sexta-feira, né? Nada a ver. Sexta-feira, dia 1º de novembro. É isso, né? Sexta-feira, 1º de novembro. Bora lá. Sexta-feira, 1º de novembro, o que a gente vai fazer? Começar de novo a leitura dos capítulos. Nossa, Renata, mas isso não é muito repetitivo, não? Gente, não é. Não é, por quê? Porque quando você lê, cada vez que você lê, algo faz mais sentido para você. De acordo com o que você vai lendo, depende do dia que você tá, depende do que você está precisando naquele momento, depende do qual é o alimento que você está precisando. A palavra é alimento. Então, toda vez que a gente lê, algo transcende mais a nossa vista. E aí nós vamos começar de novo, né? O capítulo 1 de Provérbios. Lembrando que o livro de Provérbios foi escrito por Salomão. E qual é a finalidade de Provérbios, né? O capítulo de Provérbios ele é dividido. Do capítulo 1 ao capítulo 8, ele nos faz um convite a ser sábios. Do capítulo 9 ao capítulo 24 são ditados de sabedoria. E do 25 ao 31 é o comportamento dos nobres. E aí nesse comecinho ele fala assim, para que serve Provérbios? Mas antes disso eu vou falar o seguinte, qual que é a finalidade? Não tem como ter uma vida plena, de paz e com felicidade se nós não formos sábios. A sabedoria é algo fundamental para nossas vidas, porque junto da sabedoria você adquire inteligência, você adquire discernimento, você sabe ficar calado, você sabe se comportar. Aí, imagina uma pessoa que não adianta, não quer saber, não vou. Como que essa pessoa vai conseguir cumprir com os mandamentos? Como que essa pessoa vai conseguir observar as leis do Senhor se ela não é dotada de sabedoria? E outra coisa que eu chamo a atenção para cá é a sabedoria, gente. Para a sabedoria fazer morada, o orgulho tem que começar a sair. Porque até quando a gente está lendo a palavra, pode acontecer de ter um versículo que você olha, que você lê, e que você fala assim, isso aqui não é para mim não. Eu não faço isso daqui não. E quando isso acontece, o que está fazendo morada aí é o orgulho. E aí essa palavra não vai entrar da forma que deveria entrar. Então eu queria começar a ler de novo esse capítulo durante esse mês com vocês, e que vocês observassem exatamente isso. Como que está a questão do orgulho. Lembrando que o orgulho, ele é a porta para todos os pecados. A gente só cai em pecado, a gente só cai e a gente só deixa de observar a palavra a partir do momento que tem um orgulho. O orgulho, ele é a porta. Então, é um convite. Faz uma reflexão e pede a Deus a graça para te livrar disso, porque isso vai acabar com a sua vida. Então, bora lá. O que ele está falando aqui? Provérbios. Por que é bom? Né? Qual que é a finalidade de Provérbios? Para conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras sensatas, ou seja, de que adianta a sabedoria? Ler e escutar um tanto de palavra bonita, mas você não sabe interpretar, né? Adquirir lição de bom senso, da justiça, da equidade, da retidão. Dar ao simples o discernimento, ao adolescente a ciência e reflexão. Que o sábio escute, aumentará o seu saber. Que o homem inteligente adquirirá prudência para compreender os provérbios. Ou seja, quem for simples vai conseguir ter discernimento. Aos adolescentes, ela vai garantir ciência e reflexão. O sábio, se a pessoa for sábia, ela vai aumentar o seu saber. E para que o homem inteligente possa adquirir a prudência para compreender os provérbios.
E lembrando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é o temor do Senhor? Obedecer, cumprir com as leis de Deus, cumprir com os princípios de Deus. Isso é o temor do Senhor. E aí ele começa: ouve, meu filho, a instrução do teu pai. Não desprezes os ensinamentos de tua mãe. Isso será, pois, um diadema de graça para a tua cabeça e um colar para o teu pescoço. Meu filho, se pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Se te disserem, vem conosco, faremos emboscadas para derramar sangue, armaremos ciladas ao inocente sem motivo. Como a região dos mortos, devoremo-lo vivo, inteiro como aquele que desce à cova. Nós acharemos toda a sorte de coisas preciosas, nós encheremos nossas casas de despojos. Tu desfrutarás tua parte conosco. Só uma bolsa será em comum a nós todos. Ó, não andes com eles, afasta teus passos de suas sendas, porque seus passos se dirigem para o mal, se apressam para derramar sangue. Debalde sua lança e rede diante daquele que tem asas. Eles mesmos armam emboscadas contra o seu próprio sangue e se enganam a si mesmo. Tal é a sorte de todo homem ávido de riqueza, arrebata a vida àquele que a detém. Essa primeira parte está falando o seguinte: ouve a instrução do teu pai, não despreze o ensinamento da tua mãe e não caia nas armadilhas. Fuja das pessoas que têm comportamento que não é adequado. Pessoas que querem tirar vantagem de outras pessoas, pessoas que ficam fofocando, que ficam contando mentira, que passa a perna no outro, que quer prejudicar o outro, que armam planos para prejudicar uma pessoa em prol de ter coisas, bens. E aí ela fala: não caia nessa cilada, não se junte com esse tipo de pessoa. Porque quando você faz isso, o que acontece? Você simplesmente, sua vida vai ser arrebatada. Eles armam as emboscadas, eles se enganam a si mesmos e não vai ter sorte. Você não vai ser feliz com esse tipo de pessoa, porque os passos dessas pessoas se dirigem para o mal. E quem planta mal, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Então, ela é um conselho para que você observe e não ande na companhia dessas pessoas. E aí ela vem falar o seguinte: a sabedoria personificada. A sabedoria chama nas ruas, eleva a sua voz na praça, clama nas esquinas da encruzilhada. À entrada das portas da cidade, ela faz ouvir a sua voz. E até quando os zombadores se comprazerão na zombaria? Até quando os insensatos amareis a tolice e os tolos odiarão a ciência? A sabedoria está na rua, falando: vem todo mundo, chamando, clamando, chamando a todos. Por favor, venham adquirir a sabedoria. E aí ela pergunta: até quando vocês que são tolos vão continuar na tolice? Até quando vocês insensatos vão continuar agindo e praticando de forma insensata? Eu estou aqui me oferecendo para todos vocês. Ela chama para todos os lados. E aí, infelizmente, tem hora que a pessoa olha assim e fala: nossa, aquele fulano é tão sábio, né? Mas será que ele nasceu sábio? O que aquela pessoa faz que você não faz? Essa é a pergunta. Porque a gente tem um péssimo hábito de olhar para a pessoa e achar que aquilo ali é um dom de Deus, que ela não tem que desenvolver aquilo, que ela não tem que se esforçar para manter aquilo. E ainda tem muitos que sabem que a pessoa estuda, sabe que a pessoa desenvolve, sabe que a pessoa observa, mas fala: ah, não, eu não dou conta não. Por quê? Porque ela vê que não é fácil. Porque ela vê que é um caminho de muita disciplina. Então ela não quer se colocar nessa situação. Pra que eu vou mexer com isso? Só que a sabedoria, ela está disponível para todos nós. Não é para mim, não, para todos nós. E aí ela continua: convertei-vos às minhas admoestações, espalharei sobre vós o meu espírito, eu vos ensinarei as minhas palavras. Olha o que ela está falando. Uma vez que recusastes o meu chamado e ninguém prestou atenção quando eu estendi a mão,
Uma vez que negligenciastes todos os meus conselhos e não destes ouvidos a minhas admoestações, também eu rirei do vosso infortúnio e zombarei quando vos sobrevier o terror. Se você não quer adquirir sabedoria, se você não quer observar os meus conselhos, os meus ensinamentos, o dia que você precisar, infelizmente, eu não vou te atender. É uma promessa. É uma promessa. Quando vier sobre vós pânico como furacão, quando se abater sobre vós a calamidade como a tempestade, quando caírem sobre vós tribulação e angústias, então me chamarão, mas não responderei. Eles me procurarão, mas eu não atenderei. Porque detestam a ciência sem lhe antepor o temor do Senhor. Porque as pessoas simplesmente querem continuar a viver a vidinha delas sem observar a vontade de Deus, sem buscar sabedoria. Tem uns até que são mais safos e falam, sabe o quê? A ignorância salva. Esperam ser perdoados e salvos porque eles não tinham a informação. Tem gente que nem busca a sabedoria e não quer a informação, por quê? Porque a ignorância salva. Porque repelem meus conselhos com desprezo as minhas exortações. Comerão do fruto dos seus erros e se saciarão com os seus planos. Porque a apostasia dos tolos os mata e o desleixo dos insensatos os perde. A pessoa que é desleixada, a pessoa que não observa, a pessoa que sabe por onde ir, mas fala assim, não, vai dar muito trabalho. Ela é negligente, ela é insensata e ela simplesmente está decidindo não correr atrás, decidindo não observar a sabedoria. E sabe o que vai acontecer? Quando você precisar, quando você clamar por mim, eu também não vou te atender. Exatamente isso. Aquele que me escuta, olha a promessa. Aquele que me escuta, porém, habitará com segurança, viverá tranquilo, sem recear dano algum. Então, o que eu queria pedir para vocês? Nós estamos começando uma nova ronda, um novo mês, refletindo a palavra, refletindo sobre provérbios. Por favor, deem atenção à sabedoria. A unidade do seu matrimônio depende disso. A paz na sua casa depende disso. A forma com que você vai criar os seus filhos depende disso. Nossa sociedade está doente. Nossa sociedade está desinformada. Nossa sociedade está sofrendo pelas escolhas. Nós temos o remédio. Qual é o remédio? Mudar comportamento, mudar hábitos, temer ao Senhor, cumprir o que Ele nos pede, observar os mandamentos. Se cada família, a partir de hoje, decidisse fazer exatamente isso e somente isso, nós mudaríamos como sociedade. Nós transformaríamos a nossa sociedade. Isso é muito sério. Então, até quando nós vamos viver por aí, vida leva eu, sem observar, sem entender, sem obedecer, e sem pedir a Deus a graça que faça com que a gente seja mais sábio e possa fazer e cumprir com tudo aquilo que Ele tem planejado para a vida da gente. Então, esse é o convite que eu faço para vocês nesse dia 1º, nessa sexta-feira. Você vai ter o sábado e o domingo para você mentalizar, para você meditar e para você conversar com Deus. Senhor, eu quero fazer isso. Esse é o convite. Gente, é um caminho maravilhoso, eu posso garantir para vocês. Renata, não tem dificuldade? Não, tem.
Vai ter sim momentos de dificuldade, mas não tem nada como atravessar o deserto de mãos dadas com o Senhor, e isso eu posso garantir para cada um de vocês. Então, esse é um convite. Comenta, compartilha, leve esse ensinamento para os outros, não deixe isso morrer em você. Leia a palavra, obedeça a instrução, ajude as outras pessoas. E segunda-feira a gente está aqui de volta para a gente continuar essa saga de provérbios, tá bom? Comenta, compartilha, se você gosta, se faz sentido para você. E na segunda-feira, se Deus quiser, nós estamos aí. Um beijo, fica com Deus.